A Empretec faz parte do grande momento de estruturação da Magban, né? Que é estruturar pessoas, que foi a gente, eu, depois meu irmão fez o curso também, acredito que minha irmã, depois minha sobrinha. Então, todo mundo saiu diferente. Diferente, e eu acredito naquilo que a gente acredita que é sucesso. Eu posso dizer, sem querer aqui fazer propaganda, mas eu posso falar que o Empretec faz parte do nosso sucesso. Olá, bem-vindo ao podcast Sebrae On. Eu sou Antônio Patrício, vou conduzir aqui uma conversa super legal com dois convidados. O Gonçalo e a Ligiane são clientes nossos que participaram do Empretec. E é para isso que a gente está aqui hoje. Vamos falar um pouco sobre o case de sucesso que eles construíram, né? Duas empresas fantásticas, fenomenais. E a gente vai conhecer um pouco da história deles. E aí eu convido a você a ficar até o final desse episódio, porque você vai descobrir muita coisa legal, desde a história deles, desde a descoberta do Empretec, desde como essa solução do Sebrae transformou a vida deles. Mas antes disso, eu quero te deixar à vontade aqui no nosso canal, dizer para você ficar à vontade, inclusive, para seguir a gente, para curtir esse conteúdo. É um indicativo bacana sobre a gente estar acertando, né, a mão. Nesse que é um canal que vai falar sobre o mundo do empreendedorismo, e a gente sempre trata desse assunto aqui com muito carinho, e hoje, não diferente disso, vocês vão descobrir duas histórias sensacionais. E agora eu quero apresentar para vocês dois clientes super carinhosos, super solícitos que estão aqui hoje com a gente, a Ligiane do Café Ohana e o Gonçalo da Magban Revestimentos. E quero deixar eles à vontade para falar um pouco falar um pouco das empresas deles, o que fazem. E a gente começa assim hoje, né? Falando para a gente, fale para a gente rapidamente de onde vocês vieram, qual é a cidade de vocês, quais os negócios que vocês têm hoje. Eu me chamo Ligiane, eu tenho a empresa Vende Afonso Cláudio, tenho a minha empresa há 2 anos consolidada, empresa de café especial, Café Ohana. A gente trabalha lá com torrefação e beneficiamento de cafés especiais. A gente veio das montanhas de Afonso Cláudio e a gente trabalha com cafés especiais somente de Afonso Cláudio. A nossa essência é sempre trabalhar com cafés da nossa região. Que legal. Bem-vinda. Obrigada. Bom, eu sou o Gonçalo Machado. Estou à frente da empresa da Magban Revestimentos, que é uma empresa familiar, mas com uma pegada bem forte, profissional. E a empresa foi fundada em 1986, né? A gente está já nos organizando, nos programando para o ano que vem, que vamos completar 40 anos de existência, né? Que legal. E é um prazer estar aqui com você, dividir um pouco dessa história, tudo que o Empretec representa para a gente, para a nossa família, né? Que não sou só eu o cliente, a Magban é um cliente do Sebrae, né? E é uma satisfação estar aqui hoje, falar um pouco da gente, dividir um pouquinho sobre isso. Que legal. Bom, agora vamos entrar um pouco mais a fundo na história de vocês. Assim, conta pra gente primeiro, Ligiane, como que começou esse negócio? Assim, quando houve esse momento eureka do tipo, vou começar um negócio de café especial e vou me dedicar aos produtores rurais lá de Afonso Cláudio. Conta pra gente como isso começou, assim. Então, começou através do Empretec, na verdade. Quando eu fiz o Empretec em 2023, eu ganhei o Empretec da empresa onde eu trabalhava, porque eu sempre trabalhei de CLT, trabalhei lá por 16 anos, e aí eu ganhei o Empretec e fiz com o Empretec. E aí, quando meu esposo, que é o meu sócio investidor, tanto financeiramente quanto na vida, ele já trabalhava há mais de 10 anos na qualidade de café, em uma empresa particular também, né? Kinggrader, que é o provador de cafés especiais, que é o que qualifica cafés especiais, né? E aí ele trabalhava, então sempre fomos apreciadores de café. Eu sou filho de produtor de café da cidade de Brejetuba, mas eu nunca quis trabalhar com café. Até que eu casei com o Rafael, meu esposo, e ele sempre trabalhando com isso, e ele falava sempre, Jane, você não precisa de ficar sempre na carteira assinada, CLT, tem que procurar alguma coisa para você. E eu falei assim, mas meu Deus, eu vou fazer o quê, né? Eu tô aqui, tô confortável aqui, tá ótimo, aqui eu fecho aqui, vou embora, tá tudo certo. Porque a empresa que eu trabalhava com muitos empresários, e muitas coisas que eles falavam assim, gente, eu não quero isso pra mim, não. É muita preocupação, será que eu quero isso mesmo? E aí, quando eu fiz o Empretec,
justamente o cara que me chamou para trabalhar com ele no curso quis trabalhar com café especial. Eu falei, gente, olha o sinal aí, né? Aí trabalhei com café especial e dali para cá, do Empretec para cá, que me deu um start e eu falei assim, é isso aqui que eu quero fazer. E aí eu não saí de imediato, porque eu também não tinha certeza do que eu queria fazer. Ele só falou assim, eu vou com a qualidade, você vai com o que você tem de melhor, que é o seu network. Eu converso muito, sou italiano, tenho muito contato, eu gosto de conversar, eu faço amizade com qualquer um. E aí vai dar certo. Falei, então vamos. E aí fomos. E aí eu saí o ano passado da empresa. Que legal. Trabalhava. Que legal. E você, Gonçalo? Você falou agora que é uma empresa familiar, começou há muitos anos. Eu imagino que você é a segunda ou a terceira geração já assumindo os negócios. Conta pra gente como que é isso, assim, uma empresa que surgiu lá atrás, você entrando já em uma empresa que já existia e trazendo metodologias novas e tudo mais. A Magban nasceu em 1986, os criadores foram meu pai e meu irmão. Então, assim, como meu irmão já veio na primeira, vamos falar, na primeira gestão da empresa, eu me coloco até como uma segunda gestão. Porque quando eu cheguei, acho que eu cheguei em 93, 94, né? E eu já estava vindo com um certo conhecimento teórico, vamos dizer. E meu pai e meu irmão já eram mais o operacional, o prático, né? Então, quando eu cheguei, a gente começou a tentar buscar uma forma de formalizar melhor a empresa, formalizar o crescimento da empresa. Naquela época, você tinha poucas informações, era muito trabalho braçal, né? E pouca informação que eu poderia aplicar a teoria que eu tinha. Então, foi um choque para mim muito forte naquele início, né? Poxa, você está cheio de ideias, cheio de teoria na cabeça e você não consegue um momento certo para aplicar, porque a conversa dos líderes que tinha naquela época era diferente do que eu achava que era certo, né? E com o tempo as coisas foram evoluindo, né? A gente foi amadurecendo e eu coloco até o Empretec como divisor de águas para a gente, né? Que sintetizou um pouco mais daquilo que é realmente a prática com a teoria, né? E dali para frente a gente começou a ter uma noção muito diferente de como que a gente queria caminhar, como que a gente ia caminhar profissionalmente. Então a empresa vem acompanhando, vem passando por crescimentos, todo ano a gente tem um crescimento que a gente, por ser mais tradicional e conservador, né? Essa coisa que a gente estava falando meio português, assim, você bota o pé, daqui a pouco eu boto outro pé, mas meu pai sempre fala, olha, nós vamos para frente, vamos no nosso passo, mas a gente não vai voltar não, a gente vai para frente. Então, e a gente vem continuando, agora a gente tem a terceira geração que veio, vamos falar assim, tecnicamente mais capacitada que a gente, já tem os sobrinhos trabalhando com a gente, vieram formados, o meu sócio e irmão teve uma grata ideia, que eu digo assim, de deixá-los assim participar do mercado de trabalho antes de vir trabalhar na empresa. Então isso aí nos ajudou muito, trouxe um profissionalismo muito diferente, né? Então misturou aquela coisa assim de empresa familiar com profissionalismo de fora, né? E você vai ajustando, né? Você tem os conflitos ali, quebra de paradigma e tal. E a gente vive assim, eu digo assim, existe uma paz muito legal ali. Uma paz, né? Dentro desses conflitos, do crescimento, de tudo, a gente trabalha em paz. E me fala uma coisa, nesse processo que você está contando pra gente, teve algum momento que você se deu conta, assim, caraca, eu preciso me desenvolver mais, eu não me sinto pronto para, ou eu percebo que algumas habilidades eu ainda não domino, e para tocar esse negócio eu preciso avançar. Nesse processo, assim, que momento você percebeu, assim, que você falou que você foi em busca do Empretec, né, que a gente estava conversando antes, mas o que aconteceu antes disso, sabe? Que você falou, não, alguma coisa eu preciso fazer, ou preciso me capacitar para poder assumir essa função. Eu me senti um pouco assim, eu vou usar a palavra frustrado aqui, mas ao mesmo tempo eu sabia que era um processo que eu tinha que passar, que era justamente assim, você conseguir
alinhar, né? Eram realidades diferentes, né? Meu pai veio de uma vida, meu irmão já teve uma vida totalmente diferente, e eu vim assim, eu saí muito cedo de Cachoeiro por causa de esporte, né? Então eu saí com 15 anos e voltei para Cachoeiro com 23 anos. E ali dentro eu não conseguia encontrar uma forma técnica e profissional para ajustar essas diferenças todas, né? E aí você fica meio preso, você quer ir, mas você não vai. Eu falei, poxa, eu preciso de informação, eu preciso de algo mais, né? E foi aonde eu comecei a ir atrás, assim, da parte, claro, técnica, né? Mas essa parte comportamental. Que eu acho que eu via que aquilo dali era tão essencial e em vários momentos mais essencial do que a parte técnica, operacional e teórica. Sim. Então ali foi um momento assim que eu falei, poxa, a gente está indo, era um momento, acho que de internacionalização da empresa, a gente estava começando a botar o pé lá fora para entender, e eu falei, poxa, tudo bem, eu já tenho uma experiência de intercâmbio, mas o que eu posso usar além da língua que eu aprendi lá fora? O que eu vou usar aqui? E aí nós fomos em busca, né? Eu fui em busca e foi esse momento. Acho que veio assim, veio o mercado internacional, veio um choque de gestão, né? De ideologia, não ideologia, mas assim, formas diferentes de querer direcionar seu negócio, mas querendo um resultado comum no final, mas caminhos diferentes que eu senti essa necessidade junto com meu irmão, com meu pai, de a gente tem que se cruzar aqui para se entender. Sim. Sempre com muito respeito, né? Sempre, claro, com alguns conflitos, mas sem, sabe, nada assim, ó, ninguém pode dormir sem falar com o sócio, né? Você tem que ir para a cama com as coisas, pelo menos assim, bem direcionadas para no outro dia eu estar aqui e fazer as entregas que a gente tinha que fazer. Legal. E você, Ligiane, você falou pra gente que era CLT antes e teve o contato com o Empretec justo nesse momento, né? Inicialmente você não tinha uma pretensão de abrir um negócio, mas depois do Empretec abriu. E fala pra gente, assim, qual foi esse momento que você falou assim, não, eu acho que agora eu vou investir tudo no meu negócio, eu não vou mais seguir na CLT, mas eu vou investir em mim mesma, como eu sendo esse negócio, né? E depois surgindo o Café Ohana. Conta pra gente como foi esse momento de virada. Então, quando eu fiz o Empretec, igual você falou, eu não tinha intenção nenhuma de abrir o meu negócio. Inclusive, a gente estava falando antes que se eu soubesse, se eu tivesse o mínimo de noção que eu queria abrir um negócio, porque não era o que eu queria. Para mim, estava ótimo ali, estava confortável. Então, eu não tinha esse desejo. E aí, quando eu fiz o Empretec, que veio essa oportunidade de fazer o Empretec, e aí veio esse startzinho que o meu esposo já falava comigo, que eu tenho facilidade em conversar, de dialogar, e eu tenho essa facilidade. Então ele falou, Ligiane, você pode vender. Eu falei, gente, se eu tiver que vender, eu acho que eu passo fome, porque eu não consigo insistir para um cliente, que eu tenho que ficar vendendo. Ele levar aquele produto ali, a gente vai arrumar uma coisa que você vai conseguir, o seu produto vai se vender. E aí, quando eu fiz o Empretec, e aí caiu a empresa de café especial, me deu aquele start. Mas aí fiz o Empretec, acabou o Empretec, continuei ele na CLT, acho que foi um ano depois, que através de uma consequência da minha vida, que eu sentei com ele e falei assim, não dá pra ficar assim, eu quero fazer alguma coisa. Ele falou assim, então vamos que eu tô com você, vou precisar, eu vou fazer. E aí ele me deu o start, eu comecei, e aí assim eu fiquei um ano ainda trabalhando de CLT e o café, mas graças a Deus, é igual ele sempre falou comigo, ele falou assim, você vai procurar uma venda que o produto vai se vender, você só precisa ter o seu esforço, não é colocar ele e ele vai se vender também, né? Mas vai ter o que você sabe fazer alinhado ao produto que já se vende, vai dar certo. E deu. E graças a Deus chegou um ponto que não dava para eu conciliar mais, que eu tenho um filho de 7 anos, e aí você trabalhar o dia inteiro, chegar em casa, ter que dar conta de casa, filho, e produzir final de semana, e produzir de noite, aí falei assim, uma hora uma coisa vai dar errado. Que não seja a minha empresa, porque tá dando certo. Que legal. Aí eu falei, então agora é hora de fechar esse ciclo. Mas o ciclo aí foi fechado quando eu precisava. Eu acho que tudo no tempo de Deus é perfeito. E quando eu falei que ia fechar esse ciclo, eu não consegui.
porque eu trabalhava com outra pessoa, uma amiga minha, que ela também tinha praticamente o mesmo tempo de casa que eu. E aí, como que sai... E ela foi chamada para trabalhar na prefeitura. Eu falei, como que sai duas daqui, né? Ao mesmo tempo. E eu sou, assim, tudo que eu tenho hoje, não eu digo da empresa, assim, não digo tudo, mas o meu pontapé inicial foi através do meu emprego que eu tinha. Porque ali eu tinha contato com muitos empresários. Aham. E aí eu vivi aquilo ali com eles e o meu trabalho tinha uma diretoria e esses diretores eram todos empresários bem-sucedidos. E ali eu tive uma convivência com eles e era uma troca muito, muito gentil deles com a gente, né? Então eu consegui captar muita coisa deles também. Que legal. E aí eu não podia sair dali assim, nas duas. Tinha meu tempo. E aí eu falei, vai você, que você não tem tempo, e eu vou ficar aqui até conseguir outra pessoa e deixar aqui também estabilizado, né? Que E legal. assim aconteceu. No tempo que tinha que ser, foi. Que legal. Aí saí em setembro e tô aí. Que bacana. Mas foi difícil conciliar um pouco, porque eu comecei a participar muito de feiras. E eu acho que eu nasci para ser feirante. E aí eu tinha que sair para as feiras, ao mesmo tempo não podia, e ficava aquela coisa, falei, ai, Senhor, me dá uma luz. Pois é, agora eu quero que a gente fale de uma coisa que talvez possa ser até curioso para você que está assistindo a gente, que é o seguinte: quem faz o Empretec faz um pacto de silêncio. Porque assim, a gente está falando de uma série de coisas que difícil falar acontecem. aqui. Pois é. Tem uma série de coisas que acontecem na imersão que a gente não pode até falar, né? Eu mesmo fiz o Empretec ano passado, e quem passa pelo Empretec não pode falar, justamente por conta desse pacto de silêncio. Mas a gente vai tentar aqui explorar um pouco o máximo que a gente pode de demonstrar de como é essa experiência, de como isso transforma e de que maneira isso mudou a vida de vocês, né? E você está falando que o seu negócio hoje, na verdade, começou literalmente no Empretec, porque quem passa pela imersão lá dentro precisa criar um negócio real, numa escala reduzida, num ambiente controlado, que no seu caso era justamente essa mesma empresa de café especial, é isso? Isso aí. Só que nessa empresa do Empretec, eu não tive a experiência que eu tenho hoje de ter a torrefação e o beneficiamento. A gente pegou o produto pronto e pegamos o produto pronto e vendemos. Hoje eu faço diferente. Hoje a gente procura o produtor, igual o meu esposo, que é da qualidade, ele faz a prova do café, vê se é o perfil que se enquadra, que eu trabalho, e aí a gente fecha o lote, compra o lote e beneficia esse café. Então lá não foi assim, lá é como se eu tivesse terceirizado, né, o produto. E o que eu esqueci de falar, que ele comentou sobre o divisor de águas, que é o Empretec, quando eu ganhei o Empretec, tudo nessa empresa que eu trabalhava era tudo decidido entre todos os diretores, tinha que ter a aprovação de todos. E eu lembro que um deles falou assim, eu vou falar uma coisa para vocês, e eu já tinha 14 anos que eu estava lá. O Empretec é um divisor de águas, que ele era o Empretec. Vocês vão perder ela? Quer fazer assim mesmo? Eu falei assim, gente, vai me perder como assim? Eu não tô entendendo Você não nada. fazia ideia do que estava acontecendo. Nada, porque eu tava vendendo o Empretec. A minha empresa que eu trabalhava, que tava organizando a turma do Empretec. Que eu tava vendendo aquilo, mas nem entendo o que eu tava vendendo, né? Mas tava vendendo. E aí, quando ele falou, vocês vão perder ela, eles falaram, não, ela vai. Vou deixar que ela vai. Vamos, então. Que legal. Perder para um lado bom. Que legal. Mas foi legal. Que legal. Então, conta agora vamos explorar um pouco essa parte de descoberta, né? Você falou que descobriu o Empretec porque na empresa que você trabalhava, você estava comercializando uma turma naquela região de Afonso Cláudio. Mas e você, Gonçalo? Como que você descobriu? Como que você chegou no Empretec? Você falou antes que estava em busca de uma solução para te ajudar nessa gestão, desse choque de gestão, de perfil ali de gestores. Então, de que maneira você chegou no Empretec e falou assim, cara, eu acho que é isso que eu preciso e é isso que eu vou fazer? Foi engraçado, né? Assim, a gente estava nessa busca, eu principalmente, né? Tentando uma ferramenta diferente para tentar mudar aquilo dali, que eu falo, gente, continuar assim, vai fazer a mesma coisa sempre, a gente não vai ter um resultado diferente. E aí eu fui no Sebrae, no Sebrae de Cachoeiro, dei uma rodada lá para saber sobre cursos, né? Cursos mais dinâmicos, assim, e vi aquele folhetim do Empretec, né? Eu perguntei, todo mundo falou bem do Empretec. E isso à noite, quando estava no clube, veio um amigo meu. E eu esqueci de falar, eu estava com esse folhetim na mão, né? Olhando, pensando. Aí ele olhou, faz. Eu falei, como assim, cara? Faz. Cara, eu fiz, olha, só faz, né? Igual hoje em dia o jovem fala, só vai. E aí eu falei assim, cara, eu vou.
se você está falando, né? Ele é muito cético, meio fechado, né? Eu falei, eu vou. Então tá, então vai. E aí, cara, foi assim, espetacular. Foi uma coisa assim muito... realmente algo que sintetizou muita coisa que eu tinha de teoria e faltava colocar em prática. Que legal. Né? E aquilo que eu via meu pai, meu irmão fazendo na prática, a gente conseguir transformar aquilo dali em algo ali, maneira mais formal, digitalizada, não, nem digitalizada, mas planejada. Sim, né? estruturada, você quer dizer. Estruturada, isso aí. Boa. Ali foi, vou dizer assim, que a Empretec faz parte do grande momento de estruturação da Magban. Né? Que é estruturar pessoas, que foi a gente, eu, depois meu irmão fez o curso também, acredito que minha irmã, depois minha sobrinha. Então, todo mundo saiu diferente. Diferente, e eu acredito naquilo que a gente acredita que é sucesso. Eu posso dizer, sem querer aqui fazer propaganda, mas eu posso falar que o Empretec faz parte do nosso sucesso. Que legal. E me conta uma coisa, você falou que fez há muito tempo, né? Mais de 20 anos. Quanto tempo era o Empretec naquela época? Eram 2 semanas. 2 semanas de Eu dedicação. não lembro se eram 12 dias, 14 dias, mas eu lembro que eram 2 semanas. Quer dizer, E eu lembro ainda dos mentores, né? O Paulo, falecido Bom Gestab, Denise, e o Bom Gestab brincando, falando, ó, vocês vão ter pelo menos um final de semana tranquilo. Sei que pensa. O final de semana foi dinâmico, legal mesmo. Cara. E valeu a pena, quer dizer, 2 semanas dedicadas a isso, depois, né, já passado todo esse tempo, você achou que faria de novo? Ah, cara, eu acho que é tipo aquele livro que você tem na sua cabeceira, que você gosta de vez em quando dar uma lida, que você tá ficando meio assim. Eu acho que está no momento de fazer de novo. Que legal. E você, Ligiane, quando você fez, já em 2023, quer dizer, bem mais recente, quanto tempo era o Empretec nesse momento? E para você custou muito assim, parar a sua vida 1 semana para fazer? Então, foram 6 dias, começou na segunda, terminou no sábado. Na segunda foi lindo, né? Aí depois foi pauleira mesmo, e eu tive que parar minha vida mesmo. Porque, meu Deus, não fazia nada. E meu bebê pequenininho, não digo que me custou, porque aquilo ali para mim é um investimento de vida e de negócio. Mas eu não esperava ser aquilo tudo. Então, tomei um choque na segunda-feira, né? Falei assim, gente, até sábado. Vambora, né? E aí... Mas é uma energia muito gostosa. Você vai se envolvendo naquilo ali, você quer o resultado daquilo ali... Aí você quer outras coisas. A gente não pode falar o que quer, mas a gente quer aquelas coisas. Mas é uma energia gostosa. Que legal. Foi muito Pois bom. é. E eu E lembro assim, das minhas tutoras também, a Liana e a Gisela. que legal. Duas maravilhosas. E uma coisa que é bacana para quem faz o Empretec é o seguinte, muitas vezes você pode estar justamente se perguntando isso. Caraca, eu vou parar 1 semana. Mas veja, é 1 semana intensa, e é intensa mesmo. Então, assim, se você decidir que vai fazer... organize sua agenda, esteja de corpo e alma e presente ali, porque realmente depois você vai confirmar o que a gente está falando aqui, né? Você vai se arrepender e vai se arrepender de não ter feito antes. E vai se arrepender de, cara, por que eu só estou fazendo isso agora? E vai ficar pensando, puxa vida, quanto eu teria ganhado se eu tivesse passado por essa experiência toda que a gente está conversando aqui antes, né? Então, E às vezes até... vale muito a pena. E às vezes até ter pensado de ter vivido aquilo ali de uma outra forma. Porque, por exemplo, como ele já era empresário e eu não. Então, eu fui com uma mentalidade e, às vezes, assim, as dinâmicas que tinham, eu não colocava sentido no que aquilo ali poderia me ajudar no meu negócio. Porque eu não tinha Você não tinha negócio, você ainda estava contando. Aí, por isso que eu falei com você, que a gente estava comentando ali, eu falei, se tivesse de novo, porque quando eu fiz, ela falou, aproveita, porque não vai ter outra oportunidade, não vai ter de novo. E aí, agora tem, né? Exatamente, agora tem. Inclusive, essa é uma ótima notícia. Isso aí, agora dá pra fazer já. Essa é uma ótima notícia para você que é empreteco, para você que está aqui, né, tendo assim, um momento nostálgico como a gente, né, revivendo essas memórias. Se você é empreteco, você pode sim fazer o Empretec novamente. Agora a gente tem uma solução nova do Sebrae desde o ano passado, que é o Empretec Arena.
Ele, além de ser híbrido, ele tem uma carga horária um pouco mais reduzida. Você vai se dedicar 1 noite e 4 dias. Então, pensando em uma semana laboral, você não precisa mais ficar uma semana inteira. Você vai ficar meia semana, digamos assim, dedicados ao Empretec. E mais do que o tempo, né, de dedicado, é realmente reviver essas experiências e relembrar algumas coisas. Como o Gonçalo falou, é um livro de cabeceira que vale a pena ser retomado e ser lido uma vez mais. Então, a gente vai deixar aqui, aqui embaixo na descrição ou no comentário. Você vai ter acesso a esse link, com certeza. E se você está pensando, você pode fazer de novo, sim. Você pode fazer em Empretec Arena. E mais adiante a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá bom? Agora, avançando um pouco mais sobre esse tema de empreendedorismo prático e real, né? Você, por exemplo, Ligiane, não tinha uma empresa e não estava acostumada com essas decisões, com essas vivências diferentes do Gonçalo. Mas pensando assim, nessa intensidade que foi o Empretec, no desafio que é a aplicação, começando pelo Gonçalo, como é que foi aquela segunda-feira depois do Empretec? Depois de viver toda essa energia, você voltou e abriu a empresa e vou começar por onde? Fala pra gente como foi isso. Cara, o primeiro dia foi legal, né? Que você chega a 220, achando que todo mundo mudou igual você, né? E não é. Mas, assim, eu acho que o legal do Empretec é isso, que você está tão presente ali que você começa a visualizar onde, no meu caso, eu visualizava a empresa. Então, eu trazia a empresa para ali. Então, quando eu cheguei lá, teve aquele primeiro choque, assim, né? Poxa, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Mas aí, aquele conhecimento que eu adquiri ali no Empretec me fez ser, opa, eu tenho que estar presente aqui agora, no momento de agora. Não adianta eu querer colocar aquilo que eu visualizei agora, assim, vai acontecer. Não vai acontecer. Então, o Empretec, assim, me deu uma noção, uma consciência de, vamos sentar, vamos planejar onde que a gente vai chegar e de levantar depois de planejar, de executar. E se der errado, você sentar de novo para você revisar e depois executar de novo, que foi uma noção muito, muito prática, né? Muito racional. Você te tira um pouco do pensar, que você fica pensando, e às vezes você não vai para lugar nenhum. E aquilo ali te deu uma praticidade consciente. Me deu mais consciência. Consciência com uma visão mais sensata daquilo que deve ser feito naquele momento, né? Você está presente. Então foi uma coisa assim... E conta pra gente uma coisa, Lidiane, desses comportamentos, né, que a gente vai falar no Empretec, serão abordados e desenvolvidos, quais são aqueles que você sentiu assim que foi mais fácil você se desenvolver? Você mesmo já falou um deles, né, que é a habilidade de se relacionar, network e tudo mais. Mas qual foi aquele que te custou mais? Qual foi aquele que você falou assim, cara, aqui realmente eu vou ter que remar mais, porque não é muito bem aonde eu me sinto confortável? Eu ainda estou remando. Estou remando que era a parte financeira da empresa. Eu literalmente não sei se eu nasci para matemática. Porque eu sempre falo no novela assim, fica com o financeiro dessa empresa e deixa eu vender, deixa eu sair. Porque é uma coisa que pega muito pra mim. E é isso que eu tô te falando. Se eu fizesse de novo, era uma parte que eu queria focar um pouco mais. Porque, assim, pra mim, eu faço de olho fechado, network. Eu vou e converso e vendo. Agora, essa parte administrativa que pega um pouco mais é o que eu tenho trabalhado um pouco mais. Porque para sair, eu vou. Agora, essa parte pega um pouco mais. Que legal. E é muito importante, veja. Saber fluxo de caixa, ter um bom controle financeiro, exatamente. E ele fala pra mim, por isso que eu falo, ele não pode deixar de ser meu sócio. Porque ele fala pra mim numa naturalidade, você não consegue entender. Assim, é difícil pra mim, mas eu tô tentando. Eu ainda vou conseguir. Vai sim, com certeza. Eu tava falando com ele ali que durante o Empretec tem alguns feedbacks, alguns vídeos legais de empresários que fez o Empretec há 20, 30 anos, né? Porque aí eu falei com ele, falei com a Liane que eu vou ser esse daí. Eu vou ser um case lá do Empretec daqui uns 20, 30 anos, olha lá. Que ela ficou rica
e bonito, porque cada empresa é grande, super controlada, o financeiro lindo. Mas você já é um case, por isso que você está aqui. Olha que beleza. Muito bom isso que você está falando, porque é muito importante o empresário ter na mão o controle da empresa, ter clareza dos controles financeiros, até para saber para onde ir, quando ir e ter tudo na mão. Agora, o Gonçalo tem uma história legal que a gente estava conversando mais cedo antes de começar aqui o podcast, que é sobre ele ter voltado, né, depois do Empretec para lá e ter olhado com mais critério a parte financeira da companhia, né? Fala pra gente, qual foi a sua análise que você fez naquele momento? Eu estava em dois setores, né? Eu estava na parte financeira, que era contas a receber, e a parte comercial internacional. Só que eu não fazia junção disso, eu não me ligava tanto no impacto financeiro que a gente estava tendo em começar a navegar no mundo das operações internacionais. E eu falei, poxa, com essas ferramentas, né, com aquela consciência que eu saí do Empretec, eu comecei a pensar em fluxo de caixa. Então, assim, poxa, para eu comprar uma matéria-prima, processar essa matéria-prima, me levava aí de 30, 60 dias para ser só processada. Depois você gerar uma operação comercial que demorava ali mais uns 30 dias para poder comercializar aquilo dali. E para receber em 90, 120 dias depois, aquilo gerava um gap ali na parte financeira da empresa, e eu não tinha dimensão daquilo dali. Então eu sempre, assim, meu irmão ficava mais na parte de compra de matéria-prima, né? E eu no comercial querendo cada vez mais matéria-prima. Aí ele falou, cara, a gente não tem dinheiro para tudo. Eu falei, como não, cara? Vai gerar tanto. E aí quando eu vim, né, do Empretec, eu falei, poxa, eu vou fazer um fluxo de caixa só para minhas operações. Para as minhas operações, não, para as operações internacionais da empresa. E comecei a ver ali que, cara, nesse período aqui de 6 meses eu vou estar negativo. Uhum. Aí a gente foi estudar a linha de crédito, foi ver o que a gente precisava, porque a gente ia levar ali quase 180 dias para começar a ver uma luz e entrar um fluxo positivo. Uhum. Então aí antes eu não tinha Dimensão. não tinha essa visão, né? E eu, tinha saído, não lembro se eu tinha acabado de fazer a faculdade, eu estava na faculdade, não, tinha terminado já a faculdade, mas não tinha conseguido colocar aquela teoria em prática ali. Então, de repente, o Empretec veio, bum, para meu irmão, quer fazer isso? Faz bem feito, planeje. Já executar, mas com consciência. Isso aí. Que legal. Agora, vamos falar um pouco sobre algumas cifras, né? Eu queria entender das duas empresas de vocês, qual era esse marco, sabe? Esse objetivo de faturamento que vocês tinham. É claro que talvez agora esse objetivo possa dizer assim, é fácil de alcançar. Certamente, você já tem uma maturidade, vocês já estão com o negócio operando, mas naquele momento, logo depois ali do Empretec, talvez quando vocês, né, nessa habilidade de definir metas e de definir objetivos, qual era essa cifra? Onde vocês queriam chegar em termos de faturamento? E como que foi esse processo para chegar até lá? Ou se não chegaram, o que vocês estão fazendo para chegar? Olha, a gente, na época, eu vou falar que não era uma meta assim tão tangível, mas a gente já trabalhava assim um certo sonho, né? Um sonho que para a gente era grande naquele momento. Então, esse sonho tinha várias coisas, não só faturamento, mas pessoas, né? Então, para não ficar muito preso só em valores, não é que eu queira esconder alguma cifra, né? Mas eu gosto muito de falar em pessoas também, porque para você gerar número, você precisa de pessoas. Sim, total. E se você não souber gerenciar a pessoa, você não chega no número. Não chega no número. Então a gente tinha assim, eram 40 colaboradores naquela época. E naquela época você fala assim, a gente vai chegar aí, poxa, em 60. E a gente tinha um faturamento, nem lembro a moeda que era, né? Que era 300 e pouco ao mês, e a gente queria chegar a 500. Mas ao mesmo tempo eu tinha um outro desejo, que falava assim, eu preciso de ter 6 meses do meu contas a pagar em caixa. Então assim, ali foram criando certas responsabilidades que antigamente
a gente não tinha tanta forma de mensurar. A gente pensava, mas você não conseguia mensurar. Então, assim, naquele momento, o desejo maior, vamos colocar na moeda de hoje, né? A gente faturava 300 mil no mês, a gente queria faturar 500 mil no mês e multiplicando aquilo ali por 12. Hoje, passado esse tempo, né, nós temos aí uma empresa, temos investimentos em outras empresas, só a unidade de Cachoeiro são 250 profissionais trabalhando. A gente produz hoje mais ou menos 20 vezes o que a gente produzia, a gente fatura 20 vezes o que a gente faturava. Que legal. Né, que foram projetos atrás de projeto, e a gente tem um projeto bem ambicioso, um sonho muito grande para 2030. Que legal. Né? Massa. E você, Ligiane, como que foi, como que está sendo, na verdade, dessa empresa que ainda é jovem, né, pouco mais de 2 anos, essa mirada para o resultado, esse olhar para a meta? Você falou que não é muito dos números, mas seu marido e te ajuda nisso. Mas como que é esse desejo de crescimento, de expandir mercados? Você falava mais cedo, né, antes da gente começar, sobre ter o mercado local ali de Afonso Cláudio, mas trabalhar muito a região metropolitana que te dá mais, que paga um ticket maior pelo produto, né? Fala um pouco sobre isso com a gente. A mesma coisa que o Gonzalo falou. Hoje o meu crescimento não é nem tanto em cifras, né? É claro que é, mas eu vejo assim, de onde eu comecei, terceirizando a torra, eu alugava um torrador para o meu esposo fazer a torra do café, porque a gente sempre prezou por a gente fazer a torra. A gente não tinha o torrador. Então, naquela época, era uma vez por semana, a gente ia para outro município torrar café todos os sábados. E aí hoje, eu comecei com uma embalagem muito simples, adesivada, aquela coisa toda. E hoje, onde eu já estou, que eu já tenho a minha torrefação, eu tenho meu torrador, eu já consegui fazer uma embalagem personalizada. Então, esse crescimento eu consigo ver, assim, perfeitamente como foi. Porque quem está começando a empresa sabe que para voltar esse dinheiro demora um pouquinho ainda. Ele entra e já sai, entra e já sai. É investimento em cima de investimento. Você acaba um, começa outro, acaba um, começa outro. Então, assim, uma meta que a gente tem é sempre dobrar, né? Eu comecei a torrar uma saca de café por semana. Hoje eu já torro 5. Que legal. Então, com o do ano passado para cá, que já teve esse aumento no preço do café, o mercado de café ficou bem desestabilizado. Então, eu vejo que a gente saiu na frente. Que legal. E eu sempre prezei por qualidade. Então, nessa época, o ano passado, que teve esse aumento de café, eu falei com o Rafael assim, eu não quero ganhar muito em cima desse café, mas eu quero fazer meu nome por agora. E aí, a minha taxa de lucro era assim, pouca. Eu fiz até uma consultoria no Sebrae com o Danilo Ribeiro. E ele falou assim, mas é só isso mesmo que você quer? Eu falei assim, eu quero fazer meu nome. Aí ele colocou os riscos que tinha, o que eu poderia, né, fazer de melhor e tal. Mas eu insisti naquilo. Eu falei assim, eu quero fazer o meu nome. E aí, toda vez, a hora que eu falo, a pessoa não precisa, graças a Deus. Aonde eu tô, que eu falo que eu sou do Café Ohana, eles associam o nome. Eu falei, é isso que eu quero. Depois, eu vou entrar com tudo. E agora, chegou a minha hora de entrar com tudo. Comecei a fazer o processo de registro da empresa. Logo depois eu falei, gente, a Eliana falou que toda vez a gente tem que fazer, a gente, quando acredita na marca, faz o registro dela. E eu fiz. Eu acho que foi a segunda coisa que eu fiz na minha empresa, foi registrar ela. E aí saiu deve ter uns 4, 5 meses. Eu falei assim, tá vendo? Acreditei e a marca saiu. Que legal. Ela é minha, agora ninguém fecha 10 anos. Isso aí. Foi pelo Sebrae também. Bom, já estamos aqui caminhando para o final do nosso episódio e eu não podia terminar esse episódio sem tocar num assunto que é crucial para essa conversa aqui, né? Passado todas essas experiências, aplicado tudo isso que vocês já aplicaram nos negócios de vocês têm alguma coisa que vocês se arrependem, assim? Se arrependem de não ter feito, se arrependem de não ter aplicado, ou de não ter se dedicado ainda, ou de ter colocado recurso, seja de dinheiro, seja de tempo. Fala pra gente a importância dessa atitude, sabe? De ir, e de fazer, e de agir. E do que vocês se arrependem? Se é que existe algum tópico que vocês queriam falar sobre isso. Começando por você, Gonçalo.
Eu não posso falar que assim, eu me arrependo do período que eu fiz, porque eu acho que foi no momento certo, em termos de tudo estava certo para aquele momento. Mas uma coisa eu me arrependo, não ter replicado mais isso dentro da empresa, com mais líderes. Eu acho que hoje nós teríamos lideranças diferentes se a gente tivesse promovido mais ou, não vou falar a palavra forçar, né, mas vou falar assim, investido mais para que os nossos líderes de hoje passassem pelo Empretec. Eu acho que a gente teria uma liderança muito mais, sabe, mais ativa, mais, não que esteja ruim, mas eu acho que a gente sempre pode melhorar. Total. Da mesma forma que eu estou falando. Eu acho que está na hora de fazer um outro. Né? Vamos fazer aí uma pós-graduação em Empretec. É isso aí. E comigo é essa parte do financeiro. Isso aí eu me arrependo mesmo. De não ter me jogado de corpo e alma. Porque no meu grupo mesmo tinha um rapaz que ele trabalhava já com o financeiro da empresa. Ele era um funcionário de uma empresa e ele trabalhava com esse financeiro. Eu falei assim, então é ele que vai ficar, eu não vou nem me importar com esse negócio de financeiro dessa empresa, não. Ele se vira e eu vou vender, vou vender. Então, eu não me importei muito com a parte financeira dentro do curso, né? Dentro do Empretec. Então, talvez isso tenha pegado para mim agora. Porque se eu tivesse, né, me dedicado um pouco mais, eu agora não estaria passando tanto aperto. Mas, assim, não que também tá ao léu, né? Eu estou procurando, a gente não estagnei. Mas uma parte que eu esqueci de mencionar também, que eu apliquei, assim, no start do Empretec, foi o pós-venda. Porque o que aconteceu? Logo no início que eu comecei a empresa, eu fui colocada dentro de uma feira. Deus me deu a oportunidade de estar dentro de uma feira grande aqui no estado, representando o meu município, com café. E aí lá a gente fazia a degustação e vendia. E eu levei uma certa quantidade de café e falei assim, eu vou voltar com o café para casa, porque eu tô levando um absurdo de café aqui, né? Vou voltar com ele para casa. Meu esposo precisou de torrar café e trazer para mim repor o meu estoque aqui da feira, porque ele triplicou o que eu trouxe. Então, assim, foi um caso de sucesso, assim, que ali, para mim, foi a abertura da minha vida, eu acho que foi ali. Ali abriu caminhos, assim, inimagináveis para mim aqui na região metropolitana. E aí, como ali era uma feira, o fluxo é muito grande. E eu sozinha, Deus, eu fazia o café, servia o café junto com outro produtor e vendia e recebia e aquela coisa toda. Eu lembro que no sábado e no domingo eu cheguei e só fui embora. Eu não parei para ir no banheiro, para beber água, para comer nada. E era tanta gente que eu falava assim, gente, aí acabou, eu pensei assim, o que eu vou fazer para ter o contato com esse povo agora de novo? Porque aqui abriu a porta, mas eu preciso ir, né? Não é só abrir, eu tenho que ir ainda. E eu falei assim, meu Deus. Aí eu fui, quando eu ganhei como se fosse um diário da Liane, a minha tutora do Empretec, e ali eu fui ver quais eram as opções de pós-venda. Eu falei assim, né? Muita gente. Não lembro deles. E aí, quando eu fui olhando, eu falei assim, é isso, eu vou olhar o Pix. Eu olhava o Pix, que me recebia o nome, e aí eu fui no Instagram. Eu vi essa cara lá. Eu sou muito boa de... Eu vi essa cara. Sensacional. Isso aqui. Ou até pelo telefone, às vezes a chave Pix era o telefone. Eu vou seguindo. Cara, aquilo ali foi assim... Foi o que virou. Excelente, excelente. E aí, pronto. Aí todas as feiras eu tô e toda vez eu faço isso. Toda vez eu faço. Que legal. E conta pra gente, assim, para finalizar, que mensagem vocês deixam para essa pessoa que está assistindo a gente aqui e que está agora pensando, caraca, será que o Empretec é para mim? O que vocês diriam para eles? Só faça. Só vai. Porque eu acho, igual eu sempre falei, o Empretec ele não é só para mudar a sua vida empresarial, ela muda a sua vida como pessoa também. Porque você vê as coisas de uma outra forma. Então, é exatamente o que ele disse. Não tem outra palavra para Empretec. É um divisor de águas na sua vida. E você não é mais o mesmo. Que legal. Cara, faz. Independente da graduação que você já tenha conquistado, eu creio que vale a pena, por experiência, por vivência, não só minha, mas de outras pessoas que estão ao meu redor, muito próximo ou um pouco mais distante. Voltando, né? Dependendo daquilo que você considera sucesso, onde eu vejo essas pessoas que passaram no Empretec tiveram sucesso.
se realizaram dentro daquilo que eles colocaram como propósito. Que legal. E o Empretec faz parte do sucesso dessas pessoas que ali passaram. Muito bom. Que legal. Obrigado pela participação de vocês. Se você está acompanhando a gente até agora, você deve ter percebido que ficou claro, né? O empresário de sucesso tem algumas características. E essas características você vai desenvolver fazendo o Empretec. Se você é Empretec, como eu falei, dá para fazer novamente. Dá para fazer o Empretec Arena. Mas se você não é Empreteco, você pode se tornar, e aqui embaixo, na descrição do vídeo, ou em algum momento aqui no card do vídeo, você vai ter um link para acessar a página, para ter mais detalhes, e tem inclusive as turmas abertas próximas da sua cidade. Escolha, não deixa para depois, não fique esperando uma nova oportunidade, essa é a sua oportunidade. E não perca mais tempo. Você viu aqui várias histórias legais desses dois empresários de sucesso. E como essa, teremos outros convidados também nas próximas semanas. E o que a gente quer é exatamente mostrar para você o quanto que vale a dedicação, vale o tempo, vale o investimento. E vale porque você não vai se tornar mais a mesma pessoa. E se você almeja isso, é a hora de tomar uma decisão. E a decisão é agora. E eu espero que você não se arrependa. E esse é o nosso desejo aqui, né? Muito obrigado por ter participado com a gente até aqui e vocês por ter topado essa entrevista, esse papo. E vai ter outras oportunidades e a gente se encontra no próximo vídeo. E obrigado mais uma vez por ter acompanhado a gente até aqui. Até mais!